Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem? Não, Não está saindo? não. E aqui tá? Aqui tá. Muito boa tarde! Que coisa maravilhosa, não? Vocês estão bem, sim ou não? Que coisa boa. É assim que a Que gente gosta, beleza. né? Eu já queimei na largada, meu boa tarde. Vou tentar de novo. Muito boa tarde, tudo bem? Que prazer imenso estar aqui com vocês. E a gente veio trazer essa questão. Você não é paga ou não é pago para trabalhar. Se não é pago ou não é paga para trabalhar, sobre para que você é remunerado ou remunerada. Já pararam para pensar nisso? Converse com a pessoa do lado e vocês têm 45 segundos para trocar uma ideia a respeito. Muito bem, tempo terminado. E aí? A gente é pago para quem? Vamos ouvir? O que Vamos. você acha? Umas duas É pessoas. isso aí. Minha amiga, diga, você é paga para fazer o quê? Se paga para poder dizer. Ah, que coisa boa. Mais uma? Vamos mais uma pessoa? Deixa eu vir aqui para esse lado. Para que você é paga para trabalhar? Eu acho que para gerar resultado. Então, principalmente na metodologia lá, né? O KIARS, objetivo, resultado-chave, aí você fica claro ali o resultado que você tem que gerar, os números. Enfim. Muito bom. Senhor Rogério, por gentileza. Muito bem. Aqui está duas pessoas para falar com vocês. Esse é meu amigo Bruno Homeotech, o cara predestinado. Homeotech, você acha que é o nome da empresa, é o sobrenome dele, mas também é o nome da empresa. O cara predestinado já nasceu tech. O Bruno mora em Orlando, está direto no Vale do Silício, e nessa palestra vai falar muito sobre inteligência artificial, coisas que talvez a gente nem viu rolando aqui. O nosso especialista em inteligência artificial dessa tarde. E o Rogério Babler, meu amigo e mestre em neuroliderança, ele vai falar como que essas mudanças que a gente está vendo no mundo, o que isso impacta no cérebro e o que a gente precisa fazer para gerar resultados dentro das organizações. Então, certo? Bruno, começando, se a gente não é remunerado para trabalhar, é remunerado para quê? Somos remunerados para resolver o quê? Problema, certo? Exatamente. Essas duas empresas, então, vai falar disso com vocês. E tem uma questão muito interessante. Esse assunto está na onda. Se vocês derem um Google ali, nessas mídias, vão achar exatamente isso que a gente tem falado e tem saído na mídia. A gente tem falado muito, não adianta querer entrar em inteligência artificial se não dominar o cérebro. E não adianta ficar estudando o funcionamento do cérebro se também não querer se arriscar em inteligência artificial. Está andando de mão dada isso, tá? Então, se vocês quiserem checar depois, tem várias mídias que saiu isso recentemente. Muito bom. Então, como que a gente, todo mundo concorda, eu preciso ouvir vocês, tá? Todo mundo concorda que a gente é pago para resolver problema, sim ou não? Então tá bom. Como é que a gente faz isso no mundo atual? Então nós vamos fazer o nosso papo aqui e eu quero compartilhar 4 habilidades com vocês que eu tenho visto no mundo, certo? No mundo. O que está acontecendo no mundo? O Rogério disse, eu moro em Orlando, a gente tem uma operação no Vale do Silício, a gente tem uma operação lá em Portugal, tem uma operação também no Canadá e estamos abrindo a primeira operação na China. Então eu sou o cara que viaja o mundo inteiro para saber o que está acontecendo no mundo, para trazer tudo fresquinho que está aqui para vocês, certo? Então nós condensamos esse papo em 4 habilidades e ao longo dessa nossa conversa a gente vai falar sobre elas, certo? Que são resolver problema, a gente já viu. Como que a gente resolve problema? Através dos sinais que a gente está observando. Quem aqui tem certeza do que vai acontecer daqui 2 anos? Levanta a mão. Nem daqui 6 meses, né? Você não sabe o que vai acontecer, mas ninguém tem certeza do que vai acontecer no futuro. Se eu não sei o que vai acontecer no futuro, como que eu me preparo hoje? Através dos sinais que eu vejo por aí. Então esse é o primeiro ponto que nós vamos ver. Depois não adianta olhar os sinais e falar, ai Bruno, mas você não conhece a minha empresa. Aqui foi sempre assim. É tão difícil mudar as coisas aqui. Então não adianta observar os sinais se não tiver a mentalidade correta e saber, obviamente, trabalhar com as pessoas. Certo? Então é a partir desse movimento que nós vamos fazer. Rogério, por gentileza. Eu queria saber, eu vou ouvir mais 2 pessoas, tá?
Que sinais vocês têm visto no mundo, no mercado de trabalho? Eu vou assim, aleatório, tá? Eu gosto de escolher justamente quem não está olhando para mim. Então, que é justamente para compartilhar. Minha amiga, que sinais... Você, que sinais você está vendo no mundo que vão impactar o mercado de trabalho hoje? IA. Tá bom. IA. IA já passou, tá bom? Alguém já falou, então não vale repetir. Você, fala comigo. Aí, Terceira Guerra Mundial. Geopolítica, vamos dizer assim, certo? Isso tudo interfere. E eu quero compartilhar alguns sinais com vocês. Primeiros, eu vou compartilhar sinais em 2 momentos. Esse primeiro aqui, depois o Rogério complementa com a movimentação e o que acontece no cérebro, depois eu trago alguns vídeos para vocês verem o que está acontecendo no mundo. Primeiro, trabalhos paralelos estão em crescimento. O que isso impacta para mim e para você? Impacta profissionais de treinamento e desenvolvimento. Quem aqui tem problema de engajamento nas ações de treinamento, levanta a mão. Ah, sabe por quê? Um dos motivos é porque a empresa que as pessoas estão trabalhando, a sua empresa não é a única fonte de renda mais. Ela já não é a única fonte de renda, então tá tudo bem. Se eu não estiver ali, tá tudo bem. O próximo sinal é estresse e burnout, o Rogério vai falar sobre isso. E o próximo sinal é trabalho remoto e híbrido veio para ficar. Isso daqui já está errado. Não veio para ficar. Alguém já ouviu falar do termo digital? Quem já ouviu, levanta a mão para eu saber. Tá bom, provavelmente vocês trabalham no varejo, porque varejo já fala-se muito sobre digital. Só que isso saiu da loja e do consumo para vir para o mercado de trabalho e para os colaboradores. E eu vou mostrar isso para vocês. Nós não estamos mais em um modelo híbrido ou presencial. Nós estamos no modelo digital. É físico e digital ao mesmo tempo. E vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo no mundo, certo? Mas se você nunca ouviu falar desse termo, não esqueça que a primeira vez que vocês ouviram foi na palestra do Bruno Meutec e Rogério Babler aqui no CBTD 2025, certo? Rogério, fala pra gente aí. Então vamos entender o que acontece no nosso cérebro antes de lidar com essas questões de sinais, o que está acontecendo em vídeos dessas novidades que o Bruno falou. A primeira coisa para entender isso, primeiro, isso saiu no Estadão. Tem vaga, tem emprego, só que a gente não acha profissional preparado. E quando você olha para isso, não é sobre habilidade técnica propriamente dita. É pessoas que não estão conectadas. Aí começa um papo que eu sou totalmente contra, e é só minha opinião. Começa a falar que é a geração. Não, que a geração está desconectada. Não é a geração, é o sinal. São os sinais. É o contexto. Não é a geração em si, porque se você pegasse um cara de 80 anos e colocasse para trabalhar, tivesse energia, começando agora, nesse cenário, eu não estou falando que ele tem 20, com 80, ele ia fazer a mesma coisa. Essa é a minha visão. Então, para mim, é rotular quando fala de gerações, tá? E aí, saiu também no GPTW que os líderes estão com dificuldade. Então, você vê um monte de mídia falando a mesma coisa, que está difícil, né? E aí você precisa preparar o mindset desse povo. Para preparar o mindset desse povo, vamos entender como o cérebro funciona. Alguém ouviu falar já de neurociência, neuroliderança? Levanta a mão aí. Bastante gente, olha como começa a aumentar. Quem nunca ouviu, levanta a mão, por favor. Quem não entendeu o que eu perguntei, nenhuma nem outra, que metade não levantou a mão na sala. Né? Às vezes acontece, estava com a cabeça na lua, né? Só para lembrar, né? Mas beleza, vamos olhar aqui, ó. A primeira coisa no córtex pré-frontal tem o que a gente chama de racional. É tudo que é consciente, deliberado. Eu escolho, eu penso, eu escolho no que eu estou focando, no que eu estou pensando. Essa é a primeira parte do cérebro. Uma outra parte interna que eu vou chamar a atenção é tudo que é automático, tudo que é subconsciente e habitual. Atenção a essa palavra. O que eu estou chamando de sistema emocional, grave essa palavra. Hábito. Hábito. E eu vou conectar com outras coisas que o Bruno vai trazer depois, tá? Hábito é fundamental. Eu pergunto para vocês, sistema racional e emocional, os dois sistemas que eu apresentei, qual sistema que vocês acham que a gente está mais usando para tomar decisão?
Não vai errar com o especialista tomar decisão, tá sentado ali, ó. O cara fundou o Instituto Brasileiro de Tomar Decisão. Qual o sistema que vocês acha que a gente mais usa aqui no trabalho, quando está no trânsito e assim por diante para tomar uma decisão? Racional ou automático? Ou emocional? Emocional. Quantos por cento do tempo? Se tiver que somar os dois, tem que dar 100%. Quantos por cento vocês acham que a gente está no emocional? Quem falou 90 chegou próximo. 95% do tempo nós estamos tomando decisões que são automáticas, subconscientes e habituais. Um exemplo que eu sempre faço com a galera, eu não vou fazer aqui em função do conteúdo que a gente tem, mas depois vocês testem isso. Eu peço para você escrever o nome. E aí você escreve na folha de papel. Você que está escrevendo pode testar agora já. Pode escrever, escreve seu nome aí, beleza. Né? Escreveu seu nome, beleza, ficou lindo. Como é que você chama? Wagner, por que você está usando a mão direita para escrever o nome? É igual o Chicó no Alto da Compadecida, porque é assim, não é? Só sei que é assim, não é? Então, o que acontece no cérebro? Wagner era bebezinho, estava lá gatinhando, e ele começa a pegar as coisas. Mamãe, papai, vovó de titia deu as coisas para ele, ele começou a palpar. O cérebro falou, opa, aqui está mais confortável do que com essa mão. E ele começa a usar mais aquilo. Quanto mais ele usa, mais conexão sináptica, mais ele fica hábil para usar a mão direita. Isso é o sistema automático. O cérebro, ele quer molezinha. Ele não quer trabalho. O cérebro humano não quer trabalho. Ele busca onde é confortável, porque onde é confortável gasta menos energia. Então eu tomo decisões que gastam menos energia. Escrever com a mão direita, eu não preciso pensar. Escrevo com a direita ou com a esquerda? Escova os dentes, escova com a mão direita ou a esquerda? Eu chacoalho o braço ou chacoalho a cabeça para escovar os dentes? Não precisa pensar nessas coisas. É por isso que o automático toma conta. E você é ambidestro? Caramba, tá vendo? Olha só, então, nesse formato do automático, que a gente está olhando tudo isso aí, tem duas coisas muito clássicas que está acontecendo no cérebro. A primeira é medo. Por que vocês acham que o medo veio instalado no cérebro? Sobrevivência, mecanismo de defesa, sobrevivência. Já veio de chip de fábrica, não adianta achar que no seu cérebro não veio. Não, eu não tenho medo. Tem sim. Tem sim. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Do ponto de vista neurobiológico, qualquer emoção negativa, não psicológico, neurobiológico, qualquer emoção negativa está debaixo do guarda-chuva medo. Vou contar um segredo para vocês. Chefe batendo na mesa com raiva. E que não sei o que não fez taraná, é sinal de medo. Não conta para ele que eu contei. Tá? Chefe gritando é sinal de medo. Qualquer emoção negativa está debaixo do guarda-chuva medo. Qualquer positiva debaixo do guarda-chuva prazer. Só que no medo dispara cortisol e adrenalina no nosso corpo. O Bruno começou a mudar essas mudanças. Vocês acham que a gente quer se aproximar disso aí? Você acha que a gente quer essa tal de IA? Essa tal de tecnologia? Você sabe o que o nosso cérebro está fazendo todo dia? Cada vez que mais o Bruno mostra isso, mais a gente foge disso. E isso é o modelo automático. E nós estamos aqui, os dois, conversando com vocês, para que a gente substitua o automático pela consciência. Quanto mais eu fujo, pior fica a situação. Então eu tenho que acionar a consciência para falar assim, está desconfortável, mas eu vou aprender a fazer. Esse é o ponto. E isso funciona no corpo porque está disparando cortisol. Quando dispara cortisol e adrenalina, eu vou para o movimento de fuga ou ataque. Eu não quero colaborar, eu não crio. Eu emburreço. A hora que eu estou no medo, tira a consciência, porque a energia sai da consciência, vai para o meu coração para bater mais rápido e irrigar meu corpo com sangue, literalmente, fisicamente, irriga com sangue para eu ir para a fuga ou para o ataque. Só que tem outra emoção diametralmente oposta ao medo. Prazer. O cérebro humano só trabalha para buscar prazer. E esse prazer é gerado por ocitocina. Ocitocina dá prazer, e no prazer eu falo, e aí, Bruno, vamos fazer uma palestra junto? Porque a gente tá no flow. Tá legal, que parte você fala, que parte eu falo. Como é que a gente constrói junto? Como é que a gente cria um ambiente que as pessoas participam? Tá legal. Agora, se não tá legal, o que acontece? Vamos supor que eu e o Bruno estamos caçando um mamute na floresta. Tá lá caçando mamute, e aí, caçando mamute não, uma lebrezinha. E de repente a gente ouve um mamute. Eu e Bruno saímos correndo. Mamute corre atrás da gente. Quanto mais a gente corre, mais mamute corre. Eu e Bruno correndo. O que eu tenho que fazer, já que mamute está correndo mais que a gente? É isso que vocês estão pensando? Eu só tenho que correr mais que Bruno. É só passar a perna em Bruno.
Então, no ambiente de medo não tem colaboração. Eu não vou produzir, criar IA, criar outros formatos no ambiente de medo. A cultura do medo só atrapalha o desenvolvimento. Fica aí esses 2 pontos-chave, prazer e medo, tá bom? Ocitocina, com prazer eu crio, eu colaboro. No medo, eu fujo, tá? Muito bem, Bruno, e aí? Fica com o passador você. Muito bom, muito obrigado. Agora, já que falamos de medo e prazer, nós vamos entrar. Eu vou fazer o papel do cavaleiro do apocalipse, mas tem solução, tá bom? Não se assustem. E aí vocês começaram a entender agora a conexão, porque Bruno e Rogério, porque a gente está trazendo esses temas. Porque são temas importantíssimos para vocês fazerem o quê? Resolverem problemas, que é o tema da nossa palestra, certo? E aí, nós ouvimos falar, qual é a principal mudança no mercado, ou uma das principais mudanças? É a geopolítica, é a Terceira Guerra Mundial, é a inteligência artificial. Tudo isso faz parte. Mas eu posso compartilhar qual que é a principal mudança, sim ou não? Ih, tá devagar isso, sim ou não? Então tá bom. Prestem atenção. A principal mudança no mercado se chama mudança na forma como a gente se relaciona. Tudo que a gente está vendo agora de tecnologia é só um meio para satisfazer a mudança na forma como a gente se relaciona. É só um meio. E olha só, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, tá? Os vídeos têm áudio. Então eu não sei se vai estourar aí, tomem cuidado, porque senão eu passo o vídeo e todo mundo se assusta. Eu espero que não. Tá passando, tem o áudio aí, sim ou não? Então prestem atenção no que está acontecendo no mundo. Não, nós não vamos jogar videogame, calma. Vamos ficar atento no horário, eu acho que tá tudo bem, o pessoal tá carregando. Olha aí, prestem atenção nisso daí. Olha que coisa maravilhosa. Olha aí, ó. Quem sabe o que é isso aí? Levanta a mão para eu saber. Cadê os gamers? Olha que coisa maravilhosa. Isso daí, para quem nunca viu, chama, a final é um campeonato mundial de Counter-Strike. Quem tá jogando é a Fúria. A Fúria é o maior time de e-games da América Latina. Isso daí é lá no ginásio, em um ginásio no Rio de Janeiro, na semifinal desse campeonato mundial. E o que nós estamos vendo? Um ginásio cheio de gente enlouquecida para ver o povo jogar onde? Online. Físico e digital ao mesmo tempo. Ah, Bruno, mas o povo que joga é profissional, ganha muito dinheiro. É. Mas e quem tá lá na torcida, que tira a camisa, tá rodando a camisa assim, ó? Vai bater na porta de quem para trabalhar? Vai trabalhar com quem? Você vai precisar criar treinamento para esse povo. Essas pessoas que vão lá, que pagam ingresso, que estão torcendo loucamente para ver o povo jogar online. Aí vai num board que dura 10 dias presencial e depois não lembra de mais nada. Aí a gente vai falar do quê? De engajamento. Que coisa maravilhosa. Olha aqui outra coisa. Prestem atenção nesse vídeo aí. Eu acho que ele não tem áudio. Ele tá saindo algum áudio aí, sim ou não? Então tá bom, eu vou passar rapidinho esse vídeo. Isso daí se chama, é um PIN de inteligência artificial. É mais ou menos esse trem aqui que eu tô usando, esse fone. E ele é o seu assistente pessoal de inteligência artificial. A primeira mulher lá, ela pergunta, eu posso comer essa fruta? E aí, automaticamente, a câmera do AI fala, você pode comer porque tem baixo teor de açúcar. Então, provavelmente, ela já submeteu os exames dela e a AI sabe exatamente se ela pode ou não comer aquela determinada fruta. A criança estava lá brincando, a mãe pede, registra esse momento aqui e assim sucessivamente. Se a gente tá achando que é só ChatGPT para ficar perguntando, tem muita coisa acontecendo por aí. Quem aqui já viu o óculos de realidade virtual da Apple, chamado Apple Vision Pro? Quem já ouviu falar, levanta a mão aí.
Tá bom. O que talvez vocês não tenham visto é o que está acontecendo nas ruas lá do Vale do Silício. Eu posso mostrar sim ou não? Então prestem atenção. Esse tem som, né? Olha só que coisa maravilhosa. On the lives of others. We proudly call them heroes among us. Esse daí tá dirigindo um Tesla que é 100% autônomo e trabalhando. Aí ela tomou logo uma notificação do secretário de transporte lá dos Estados Unidos, porque não pode fazer isso, né? E olha que coisa incrível. Quem já tinha visto isso daqui? Físico e digital ao mesmo tempo. Se vocês querem resolver os problemas de hoje e pensar nos problemas do futuro, vocês precisam observar estes sinais. Criar soluções igual a gente criava antes, porque sempre foi assim, não funciona mais. E aí vocês podem falar, não, Bruno, mas isso daí só acontece lá nos Estados Unidos. Aqui, putz, vai demorar para acontecer. Se alguém sair com um óculos desse aqui na rua de São Paulo, não chega nem na esquina. E já vão levar. Eles estão testando só o hardware. Para isso daí se transformar num óculos desse daqui, ó, é 2 minutos. Eles só estão testando o hardware. Já saiu. Agora a Meta fez uma parceria agora com a Oakley. Ficou lindo o óculos. Tá chegando. Mas tudo bem, vocês podem falar... Bruno, você tá vendo isso daí só para os Estados Unidos. Quem já viu isso daqui? Quem já viu Tools for Humanity? Quem já viu isso daqui? Isso daqui é uma empresa desenvolvida por quem? É uma empresa em parceria com a OpenAI. OpenAI é a empresa do ChatGPT, tá bom? E essa empresa aí, ela se propõe a fazer o quê? Fazer identidade única. E como que você faz identidade única? Através da lente da íris do seu olho. Isso já tá aqui, ó. Se você for, tem no shopping, eu fui esses dias renovar minha habilitação, lá no Poupatempo de Santa Amaro. E tinha uma loja da Tools for Humanity. E eles te pagam em criptomoeda para ler a íris do seu olho. E quando lê a íris do seu olho, ele tem todos os dados possíveis. Então, meus amigos e minhas amigas, tá muito mais perto do que vocês imaginam. E aí, já que a gente está falando de mudança, vamos ver como o cérebro reage à mudança, certo? Muito bem. E falando que isso não está longe, já tem uma fábrica em Diadema, São Paulo, é uma região satélite aqui de São Paulo, onde os operadores já medem o Face ID deles e a máquina, o próprio painel, que é o lugar que antigamente era o famoso de bater o cartão, ele fala para o operador, a hora que ele chega, que lugar, que posição da máquina ele tem que ocupar, porque naquela semana a melhor performance dele foi naquela posição. E a IA fica o tempo inteiro olhando para isso. Já está aqui no Brasil funcionando assim. Você imagina a cabeça de um supervisor desse, a supervisora, o supervisor de RH, e assim por diante, tá rolando. E isso vai provocando mudança. Quem aqui gosta de mudança? Bando de mentiroso. Bando de mentiroso. Brincadeira. Mas eu vou explicar por que eu fiz essa brincadeira dentro desse contexto. O cérebro humano, ele é regulado para fugir da mudança. É totalmente irracional. E por que ele foge de uma mudança? Porque toda vez que ele se depara com uma situação que já foi ruim, ele busca esse arcabouço na memória para entrar em modo afastamento. Isso acontece num lugar do cérebro chamado amígdala cerebral. Fica em afastamento. Não quero isso aí não. Quando é bom, aproximação, e aí dá aquele medo ou prazer que eu falei para vocês, beleza? Só que se é desconhecido, que é o caso da mudança, o cérebro reconhece como negativo. O que eu não conheço é negativo. Então, se você já mudou de casa e foi legal, ele reconhece como prazer. Então essa mudança é boa. Se você já mudou de emprego ou de área e foi legal, e aí ele tem um recorde lá, uma gravação no cérebro falando, isso aqui foi legal, quero mais.
Mas se você passou por uma experiência negativa, ou ele não consegue fazer uma conexão de qual experiência foi, ele coloca como negativo. E aí foge. Então, essas coisas que o Bruno mostrou, na maioria das vezes, para as pessoas causa afastamento. Mudança é ruim, tá? Então, o lance que não tem consciência e que é ruim leva ao pessimismo. Nós vamos traduzir isso aqui como pessimismo. Nós nascemos pessimistas, acabou, veio instalado. Agora, a gente pode desenvolver o otimismo. Otimismo não veio instalado. E é uma competência que a gente precisa desenvolver. Ou seja, para lidar com tudo aquilo que o Bruno está mostrando, eu preciso desenvolver otimismo. Vamos entender? Como eu adoro tocar, eu criei um acrônimo aqui chamado o Rock do Otimismo. Não está faltando o K, não é que eu esqueci a letra, tá? Fica tranquilo, é ROC. O rock é, primeira coisa, eu preciso reconhecer que eu estou pessimista. Meu Deus, eu estou fugindo disso. Eu quero fazer do mesmo jeito. Eu estou na minha zona de conforto aqui. Eu preciso reconhecer que ambiente eu estou. Eu preciso admitir, isso não é fácil. Admitir que eu estou pessimista em relação a esse cenário. Admitindo isso é o primeiro passo. Beleza, estou com medo, sei que eu preciso melhorar, mas e aí? Aí eu preciso ir para o outro passo. Me conectar com alguma coisa que faz sentido. Na palestra de ontem, que eu estava na outra sala, eu falei muito sobre estresse e eu citei o livro de um homem que eu amei ler, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Quem não leu, leia. É um livro para a vida. E eu vou resumir isso em significado. E ontem na palestra eu falei o seguinte: a gente está se estressando porque a gente não encontra significado no que a gente está fazendo. E a vida é sobre significado. Por que eu estou morando junto com alguém? Por que eu resolvo trabalhar nessa empresa? Por que eu resolvo separar ou sair dessa empresa? Tudo é sobre significado. Quando a gente discute numa reunião, é sobre significado. E a melhor forma de a gente reconhecer e trabalhar propósito é falando: para que eu estou trabalhando aqui? Para que eu quero me enfiar em IA? Para que eu quero aprender uma coisa nova? Para que estamos discutindo? Quando você pergunta para que, aciona um gatilho no cérebro ligado a valores e propósito. Não pergunte por quê, porque o porquê leva para tarefa. Atenção, não pergunte por quê. O porquê leva a uma tarefa. Por que você estuda inglês? Porque aqui na firma tem que falar inglês. Porque senão não vou ser promovido. E aí, a hora que você vai fazer inglês, você sabota o inglês. Você sempre... Por que você não foi no inglês hoje? Porque tá frio. Não, porque eu fiz hora extra. Não, porque eu tive que cuidar de não sei quem. Aí você sempre sabota. O para quê, você leva uma imaginação. Que legal, eu vou estar lá no sei tal e eu vou ter autonomia para conversar com as pessoas e de repente vão me chamar pela empresa para fazer uma apresentação internacional e aí te preenche. Aquilo é de dentro para fora. Não é cognitivo. Lembra que eu falei que essas coisas são automáticas e subconscientes? É assim que eu funciono. Propósito. Então eu quero ressignificar a palavra propósito aqui com vocês. É sobre fazer sentido para mim. Tá? Muito bem. Isso feito, agora eu tenho que buscar o caminho. E como é que eu busco esse caminho? Narrativas. Fica imaginando. Caramba, eu vou usar aquela IA. Eu quero usar aquilo que o Bruno acabou de falar. Isso tem que fazer sentido para mim. Isso é legal. E você começa a imaginar. Isso aqui está na minha mão. Um mudador de apresentação. Para ele existir, estar aqui na minha mão, alguém imaginou. Esse celular que vocês estão na mão tirando foto agora, é porque alguém imaginou ele. Por isso que ele existe. Tudo na nossa vida, ele vem depois de uma imaginação. Até as relações que a gente tenha. E se você não imaginou as relações que tenha, mas elas estão acontecendo, alguém imaginou no teu lugar. E eu prefiro ser protagonista. O que você prefere? O que vocês preferem? Vítima ou protagonista? É uma escolha. Se a gente não decidir, vão decidir por nós. Se a gente não imaginar, vão imaginar por nós. É uma escolha. Nós não somos vítimas da situação. Eu não consigo chegar porque o trânsito está aqui, está agarrado, não sei o quê. Mas nós somos o trânsito. Não é que tem trânsito, eu sou o trânsito. Se eu estou no meio do trânsito, eu sou o trânsito. E a hora que eu assumo isso, eu crio uma narrativa como é que eu vou resolver esse problema. Beleza? E aí, Bruno? Muito bem, agora a gente vai trazer alguns resultados. A gente está conectando os pontos, tá? No final tem umas surpresas, alguns frameworks para vocês utilizarem amanhã já, tá bom? Então, a gente está conectando os pontos. Falamos sobre os sinais, falamos sobre a principal mudança, é a forma como a gente se relaciona com as pessoas, certo? Daqueles 4 pontos.
Agora a gente já vai ver, e aí eu vou passar a falar um pouquinho mais de AI. Eu quero compartilhar 3 cases com vocês. Cases de utilização de AI e que está gerando resultado para os negócios, tá? E eu tenho 2 objetivos para falar e que eu falo depois dos cases. Olha só, o primeiro case é o case da Ford, que ela implementou robôs de inteligentes lá numa fábrica da Alemanha. Quais foram os resultados? Redução de 30% na equipe de produção. Eu não vou entrar nessa polêmica, porque não vai dar tempo da gente terminar. Então a polêmica de redução ou não, o que a gente vai fazer com as pessoas, nós deixamos para um outro bate-papo, tá bom? Aí eles conseguiram aumentar 5% na margem bruta da fábrica e aumento de 10% no lucro líquido da empresa. Quem aqui gostaria de trabalhar num projeto que aumentasse 10% no lucro líquido da empresa de vocês? Levanta a mão aí para saber. Então tá bom. Então todo mundo aqui quer gerar resultado, certo? Outro case, a Siemens, eles utilizaram um sistema de manutenção preditiva para otimizar lá os ativos. E olha que coisa maravilhosa, redução de 10% nos custos operacionais e aumento de 2% no lucro líquido da empresa. Imagine quantos bilhões de dólares representam 2% no lucro líquido da Siemens. Imagina você fazendo parte de um resultado, criando um movimento que vai gerar um resultado parecido. E o último case é da Unilever, que eles também implementaram uma análise preditiva para otimizar campanhas de marketing e eles reduziram 5% na equipe de marketing e aumentaram 4% na receita líquida da empresa. Mais uma vez, quantos bi de dólar representam 4% da receita líquida de uma empresa deste patamar? Por que eu gosto de trazer esses cases? E aí a gente vai começando a falar de mentalidade, que é o ponto ali, mais um pouco, né? Qual é a grande barreira? Ou uma das grandes barreiras para implementar nova tecnologia? E eu vou dizer para você, inteligência artificial é passado. O que nós estamos agora, o hype se chama computação quântica. Se você acha que a inteligência artificial é rápida, a computação quântica é 100 vezes mais rápida. Que coisa maravilhosa. Vai resolver problemas de anos, certo? E por que eu gosto de trazer esses cases? Porque um dos principais desafios mas minha empresa é muito burocrática, Bruno. E para mudar uma coisa, para implementar uma nova tecnologia, tem que falar, é mais fácil falar com o Papa do que colocar uma nova tecnologia. Passa por TI, tem que passar por compliance, tem que passar por... Você acha que essas empresas que eu compartilhei com vocês são burocráticas, sim ou não? Elas estão conseguindo, né? Estão gerando resultado. Então dá para fazer. Então é possível fazer. A nossa pergunta aqui é: o que você está fazendo para gerar resultado e mudar o modelo de negócio da empresa de vocês? Qual que é o seu papel? Acho que vale a pena até pedir para eles conversarem um pouquinho, né, Bruno? Vamos ouvir. Larissa, fala comigo, por gentileza. O que você está fazendo? Acredito se entendendo a estratégia e pensando com uma liderança, que a gente agrega valor, quais são as ações que ele pode produzir, não achar que a gente sabe a resposta, mas ouvir muito o que é esperado e como a gente constrói junto essa resposta. É difícil porque a gente tem um modelo micro e casado, e tem que trabalhar com varejo. Então, além de ter um time que busca soluções para... Vou pensar aqui, ainda tinha uns tecnologias. A gente não tem que ter buscando soluções na jornada do pitch, né? No QDV, em otimizar todos os processos de tecnologia da companhia, mas a gente não cai. E tá pensando quantas pessoas vão também evoluir no seu dia a dia para poder acompanhar essa tecnologia. A gente pode prêmio da Google de IA com relação a um processo que a gente otimizou de direcionamento de produtos, por exemplo. Só que o meu vendedor não tem hoje um objetivo onde ele entende o que é o melhor para o cliente. Aí quando o cliente chega, então acho que assim, meu papel aqui é que lutar e entender como que a empresa está buscando a tecnologia, mas também como que eu passo para o meu time e consigo acompanhar, tá complexo.
Muito bom, a Larissa falou exatamente tudo que a gente acabou de ver. Que coisa maravilhosa, obrigado, e não estava combinado. Foi totalmente aleatório. E aí, Rogério, para a gente encaminhar para o nosso final. Bom, então vamos olhar para o cérebro, como é que a gente faz para resolver e solucionar problema. Como é que isso faz? Se a gente falou que o cérebro é pessimista, que tem que treinar com otimismo, assim por diante, agora vamos entender como tem gatilhos e ferramentas para a gente solucionar problema. Então, o primeiro ponto, como a gente falou, que se a maior parte do tempo está acionado o sistema automático, subconsciente, a gente tem que usar ele a nosso favor, tá? E como é que a gente usa a favor? Através de treino. Se eu não leio sobre inteligência artificial, se eu não leio sobre as mudanças, se eu não busco sinais, meu cérebro vai estar treinado para isso? Ou seja, não é só sobre isso. O meu cérebro só faz o que foi treinado para fazer. Se eu fui treinado para ficar roletando no Instagram, e quando eu vi, eu já estou 1 hora lá no Instagram, adivinha o que vai acontecer? Eu fico roletando no Instagram, porque é confortável, de novo. Lá é quentinho, lá é tranquilo. Eu preciso preparar o meu cérebro para isso. Eu adoro essa próxima frase. Nós nunca vamos conseguir nada diferente se a gente não treinar, se a nossa rotina não for encontro disso. Se eu estou entendendo que eu quero participar de mudança, perceba quando o Bruno começou a falar das empresas, ele falou assim, imagine você fazendo parte disso, imagine fazendo parte disso. Era o C do rock do otimismo, ele falando. O cria uma narrativa. Agora, depois de imaginar, o que eu tenho que fazer? Treinar. Eu tenho que todo dia lidar com aquilo que eu estou imaginando. Senão, a imaginação não serviu para nada. Esse é o ponto. O outro ponto é que não é só sobre lógica. Quando a gente desafia a forma de pensar, um dos pontos é lógica. Adivinha qual é o outro ponto que eu preciso dominar para desafiar a forma de pensar? A gente falou bastante. Sistema, qual que é? Emocional. É a famosa inteligência emocional. Reconhecer o que eu estou sentindo. Mas não é só isso. Nossa, quando eu lido com essa IA aqui que vai mudar um monte de emprego, será que eu também vou perder o meu? Conexão cérebro e corpo. Aqueles borboletas na barriga, aquele frio que eu sinto, que talvez me trava, eu tenho que conversar com o meu corpo. Mas não é só isso, é também intuição. Intuição é a capacidade de eu pegar os sinais. Falar, eu não tenho dados concretos, mas eu vou tentar. É intuição. O que o Bruno chamou de sinais, aqui no cérebro a gente chama de intuição. Mais um ponto, resiliência. Do ponto de vista da neurociência, é diferente do ponto que a gente usa no mundo corporativo. Resiliência, a gente fala, é a capacidade de aguentar o tranco, né, de eu ser forte, aguentar a pressão no trabalho. Do ponto de vista do funcionamento do cérebro, resiliência é a capacidade que eu tenho de, através da minha história, do que eu já fiz, das minhas experiências, com esse arcabouço, resolver problemas novos. Olha que interessante. Então, se eu saio para trabalhar com os mesmos e as mesmas coleguinhas, no mesmo restaurante, falando mal do mesmo chefe, como é que eu vou promover coisas diferentes? Não tem resiliência. Eu preciso me permitir passar por experiências diferentes. E, finalmente, a criatividade. A criatividade é ponto-chave nisso tudo. Porque, na criatividade, eu só exerço ela com prazer e não na zona do medo. Eu já criei a narrativa positiva e aí eu crio. Então, perceba que a lógica é só um cesto de desafiar a forma de pensar. Nós não estamos falando só sobre lógica, todo o conteúdo aqui. Esse é o ponto importante. Muito bem, e aí, Bruno? E aí que a gente fala, você falou ali de resiliência, de você experimentar coisas novas, certo? Certo. E uma das partes que a gente falou é mentalidade. Qual que é uma das barreiras que está na nossa mente quando a gente vê esses sinais acontecendo? Bruno, mas eu não sou de tecnologia. Eu não sei fazer esses trem aí. Isso daí é muito para mim. Não dá. E aí nós queremos, através de 2 histórias rápidas, mostrar para vocês que é possível. Nós podemos compartilhar 2 histórias, sim ou não? Então tá bom. Rogério, por gentileza, explica aquela foto ali para... Aquela foto sou eu, forte, com 17 anos, trabalhando numa fábrica de fundição de vidro. Pergunte para os avós de vocês, antes a tela era em tubo. Não essa tela fininha que tem hoje. E eu trabalhei numa fábrica de fundição de vidro da Philips, onde comecei minha carreira, e eu era eletricista de manutenção. E eu olhava para aquilo, eu adorava fazer aquilo, era uma delícia.
Eu gostava, eu não ficava aos céus ouvindo o azar. E aí, toda vez que tinha coisa quebrada, máquina parada, eu era o primeiro, eu era o Rogerinho maluco, que eles chamavam. Eu adorava me enfiar debaixo da máquina. Porque dentro de mim era como se falasse alguma coisa assim: cara, vamos lá mostrar serviço, quem sabe um dia a gente cresce na vida? Quem sabe dá certo? Então vamos lá. Quando tinha uma máquina quebrada, eu adorava. Era muito mais legal quando tinha máquina quebrada do que quando eu tinha que pegar café para os outros eletricistas na oficina. E é essa mentalidade que nós estamos falando aqui, é cultivar o interesse, a curiosidade. Na boa, essa é a palavra-chave. O quanto a gente tem sido curioso na nossa vida. Isso é treino. E outra história do meu colega aqui, fala aí, Bruno. Hoje o engenheiro eletricista está aqui falando, virou um mestre em neuroliderança. E eu tenho... Todo mundo aqui é de São Paulo, sim ou não? Quem é de São Paulo, levanta a mão aí para eu saber. Então, tá bom. Eu tenho muito... Minoria. Minoria, hein? Então eu tenho que explicar. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu nasci e cresci na favela mais perigosa do Brasil. Década de 80, Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Essa foto é a entrada da favela. Para quem nunca ouviu falar, já deve ter ouvido falar sobre Racionais MC. É onde nasceu Racionais MC. E esse era o meu universo. Eu ia para a escola, eu gosto de dizer que eu ia para a escola, mas eu não ia para a escola. Eu ia para a escola, quando o sinal tocava e dava aquela bagunça, eu e meu network poderoso, a gente pulava o muro da escola e a gente ia conhecer o mundão afora. E sim, eu vi gente sendo queimada viva num pneu, que a gente chama de micro-ondas. Eu vi crianças de 10, 11 anos sendo aliciadas para o tráfico de drogas. Essa era a minha realidade. E aí, através de uma decisão, a decisão de dedicar a minha vida à educação, a minha vida foi transformada. Eu saí dessa realidade e hoje há 16 anos atrás, fundei uma empresa que hoje está em 4 países, indo para o 5º país. E essa história, dia 17 de julho, se torna um TEDx Campinas. Em breve, o mundo inteiro vai poder ouvir a palestra da favela para o mundo. Então a gente gosta de contar essa história. Por quê? Porque o que é impossível? Eu estou hoje falando sobre tecnologia. A gente atendeu a FIFA na Copa do Mundo do Catar, entregamos uma tecnologia para eles que atingiu cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo. Um menino que já passou fome, que tinha dia que não tinha o que comer. Hoje está aqui falando para vocês sobre tecnologia. Então, vamos parar com esse papo de que eu não sou de tecnologia, é muito difícil fazer. Mas a gente consegue. Então é por isso que a gente compartilha as nossas histórias. Porque é possível. Dá trabalho? Muito. Mas é possível. Certo, seu Rogério? Então a gente vai falar agora, para finalizar, como que a gente vai resolver esses problemas. Sou eu ainda, esqueci. Tá bom, a gente tava tudo certo, tava na linha do raciocínio, tudo bem até agora, né? Eu vou compartilhar com vocês 2 bases de ferramentas para vocês começarem a resolver os problemas de vocês. Esse site aí, ó, se chama Product Hunt, tá aqui em cima, ó. Certo? producthunt.com. Nesse site saem as principais e as mais novas tecnologias do mercado, já com uma curadoria de quem já testou, dos desenvolvedores. Então você vai ver lá a ferramenta e você já vai ver a avaliação dela com alguns comentários do que serve, para que serve. Você começa por onde? Procurando a ferramenta? Não. Você começa procurando pelo problema. O que você quer resolver? E aí, com base no que você quer resolver, ele vai te dar as últimas ferramentas. Se você quiser mergulhar mais em inteligência artificial, tem uma newsletter que para mim é uma das melhores newsletters do mundo, que chama The Neuron Daily, certo? Eu já vi a plaquinha. Então, olha só, The Neuron Daily. Você vai receber toda semana pelo menos umas 10 novas ferramentas de inteligência artificial com uma curadoria de quem já testou. Certo? E aí, para ser ainda mais gentil, nós construímos um framework.
Se você ainda não tem um movimento de... Deixa eu perguntar. Quem aqui já tem implementado uma cultura de inteligência artificial e novas tecnologias na empresa? Levanta a mão. Cultura com arquétipo de governança e assim sucessivamente. Não, tudo bem, ninguém. Então, como é que eu começo? Eu começo fazendo essas perguntas, ó. Foi um framework que a gente criou e são 6 perguntas que a minha sugestão: reúne com o seu time e se façam essas perguntas para vocês entenderem o nível de maturidade sobre novas tecnologias e inteligência artificial que o seu time e você tem. E não só sobre melhoria de processo, mas tem perguntas aqui, ó. Vocês sabem, olha qual é a parte do negócio que se torna vulnerável à medida que a inteligência artificial se desenvolve? A parte do negócio, a estratégia. Façam-se essas perguntas. Reúna com o seu time e faça essas perguntas. No final tem um QR, vocês tiraram foto, mas no final tem um QR Code que tem uma pasta do Google Drive lá com mais materiais, tá? Com um canvas que a gente preparou e mais algumas coisas. E esse material aí também. Então, olha só, seu Rogério, é com você. Muito bem. Então vamos entender como é que funciona o processo de aprendizagem no nosso cérebro. Primeiro, admitir que a gente erra. E a gente foge no erro, e já expliquei por quê, porque a gente tem medo de se vulnerabilizar, medo da mudança e assim por diante. Mas para o cérebro, para a neurociência, não existe aprendizagem sem erro. E toda vez que o cérebro reconhece um erro, o que é um erro para o cérebro? Um resultado diferente de uma expectativa. O leão saiu para caçar uma zebra de manhã. Por que ele foi caçar a zebra? Porque ele está com fome. Está com fome. Muito bem. E aí ele sai para correr. Você acha que o leão se espreguiça e fala: ai, vou dar uma corridinha hoje, fazer uns 20K, pace de 5, que vocês acham que é assim? Vou dar uma treinadinha? Ele só corre porque está com fome, porque senão ele vai morrer. E aí ele sai para caçar a zebra. Por que a zebra está fugindo do leão? Porque ela tem medo da morte, morrida, né? E aí ambos estão correndo por medo, só que são medos distintos. E aí leão corre, zebra corre, e naquele dia leão não pega a zebra. Se ele não pega a zebra, deu erro para o leão e deu acerto para a zebra. Quando dá erro para o leão, no cérebro do leão e no nosso humano, em relação a qualquer meta na nossa área, acontece um erro. E quando acontece um erro, sai dopamina do sistema. E o nosso cérebro, lembra que eu falei que ele só trabalha para buscar prazer? E ele busca prazer por causa de um bichinho chamado dopamina. E a gente tem maneiras extrínsecas de buscar dopamina. E é por isso que a sociedade está indo para um buraco. Adivinha as maneiras extrínsecas para buscar dopamina? Pode chutar isso que vocês estão pensando mesmo. Álcool, excesso de álcool, jogo, drogas lícitas e ilícitas e tudo aquele monte de coisa que vocês estão pensando aí. Tudo aquilo. Agora, tem uma forma de gerar dopamina no cérebro de maneira natural. E qual é essa forma? É a forma mais maravilhosa da vida. Sendo curioso. Porque quando a gente é curioso, a gente fica buscando solução para as coisas. Porque a gente fica, em vez de ficar buscando resposta, a gente fica fazendo pergunta. Olha que mágica isso. O cérebro está pronto para isso, é só usar. Já vem instalado. É só abrir a gavetinha e começar a usar. E a hora que a gente se faz perguntas, o que vem? Quando a gente conversa e faz perguntas, alguém responde, não é? Quando vem resposta, vem ideia. Quando vem ideia, mais dopamina lá. Eu estava sem dopamina, voltou dopamina. Estou dopaminado. Estou feliz, estou motivado, quero resolver esse negócio. Veio dopamina, a dopamina dura minutos, no máximo segundos. Medicamentosa dura 10 minutos no nosso sistema. Naturalmente dura segundos, no máximo pouquíssimos minutos. Então eu tenho que usar essa dopamina a favor. Usando a dopamina a favor, eu tenho que ir para uma ação. Opa! Nem que a ação seja, hoje é sexta-feira e eu só vou falar com a pessoa da outra área ou com um cliente na segunda-feira. Coloque na sua agenda que na segunda-feira você vai falar. É aproveitar essa dopamina. Não procrastine. Não procrastine. Procrastinou, perdeu a dopamina. Perdeu tua chance. Beleza. A hora que eu vou para ação, eu tenho que checar se deu certo. Se deu certo e foi bom pra caramba, mais dopamina. Sabe o que meu cérebro acabou de aprender? Aprender a aprender. Então, não fujam dos erros, curtam a jornada dos erros.
Quanto mais eu erro, mais chance eu tenho de ensinar meu cérebro a aprender. Como é que eu faço isso? Sendo curioso para resolver o problema. Lembra que a gente começou a palestra? Você não é pago para trabalhar, é pago para solucionar problemas. A gente soluciona problemas quando erra, porque está tudo bem, você não tem problema para resolver. Olha que interessante. Se não deu certo, você vai para o ciclo, beleza. Vai rodar quantas vezes precisar. Esse é o ponto. Beleza? E aí como é que a gente cria? Tem 3 pontinhos-chave. Primeiro, lembra que eu falei que o cérebro busca o conforto, escrever com a mão direita se eu sou destro? Sair do caminho da maior resistência. Você tem que reconhecer, que falar, eu estou no meu lugar confortável. Senta pelo menos num lugar diferente da mesa. Pega um caminho diferente no trânsito. Vai conversar com a outra área. Eu dou aula muito pro pessoal de pós de RH, inclusive eu falo, põe a botina. Ou pega a pastinha, vai com o pessoal de campo. Sai do ar-condicionado. Sair do caminho da menor resistência. Segundo ponto, nem tão novo e nem tão comum. O que é que eu posso aprender com outros cenários que eu posso aplicar aqui? Já fiz vários trabalhos, por exemplo, para melhorar, reforçar com a galera de logística, reforçar uma embalagem. Reforçar a embalagem. Para reforçar a embalagem, onde que eu levo a galera? No mercado, para eles verem uma embalagem de ovo. Por que ninguém quebra o ovo? Não é porque é reforçado, é porque as pessoas estão vendo o ovo e elas não querem quebrar o ovo. Olha só, o modelo automático. Não é sobre a qualidade da embalagem, é sobre as pessoas saberem o que estão fazendo, significado. Eu estou conectando todos os pontos que nós falamos na palestra inteira. Olha que interessante. Isso é nem tão novo, nem tão comum. Então para de achar que inovação é uma coisa que, ai, peraí, ninguém entrou ali. Não, é só ficar pegando os sinais. Que está rolando ali, que está rolando aqui, que eu posso aprender aqui e ali. De repente você vai ver um campo se conectando. No cérebro isso é chamado de conexão sináptica. Nós temos por volta de 86 bilhões de neurônios, podendo fazer 100 trilhões de conexões. O ano passado, neurocientistas mapearam o cérebrozinho de uma mosca drosófila, aquela que fica em volta da bananinha. Eles conseguiram mapear aquilo, e mapeando, e entendendo como a mosquinha se movimenta, por que a gente não consegue pegar ela, né? Eles identificaram 80 bilhões de conexão. Nós temos 100 trilhões. Se usar a mesma velocidade que os neurocientistas conseguiram para mapear o cérebro da mosquinha, com a mesma tecnologia atual, vai levar mais de 10 anos para mapear o cérebro humano. Mas a tecnologia vai evoluir, como o Bruno falou. Então, daqui a pouco, cada vez mais, a inteligência artificial vai fazer o que a gente já sabe da resposta. E o nosso diferencial é a curiosidade, fazendo perguntas. Porque nós vamos continuar treinando a máquina se a gente estiver atento para isso. Beleza? E aí o lance é vulnerabilizar. É chegar para o coleguinha, para a coleguinha, para as outras áreas, para outra empresa e falar, eu não sei fazer. Quanto mais eu me vulnerabilizo, mais eu aprendo. Mais eu lido com tudo isso. Muito bem, esperamos que vocês tenham curtido tudo isso aqui e vocês estejam preparados para resolver e recebam muita grana para resolver problemas. Muito dinheiro para resolver problemas. E aí, eu vi que vocês, eu e Bruno, que vocês tiraram um monte de foto, a gente tentou antecipar os sinais. Sabe como a gente antecipou os sinais? Com esse presente para vocês. Se vocês quiserem saber sobre o cérebro, clica aqui. Quiser saber mais sobre IA, clica aqui. E tem um jeitão da gente trazer a palestra de uma forma diferente. Que não precisa do PowerPoint. Isso é se antecipar, tá vendo? Solucionamos um problema de vocês. Caramba, qual era a imagem mesmo? O que eu tenho que pegar? Tá ali pronto. Olha só. Um exemplo prático disso. Certo, Bruno? É isso aí. Obrigado pela jornada, meu amigo. Eu que agradeço. Prazer trabalhar Eu contigo. queria dar o último recado, pedir para todo mundo nos avaliar. No Isso. acho que no aplicativo Tem aqui. tem aqui também. Vamos E mostrar o QR tem Code. no aplicativo aí do CBTD. Por gentileza, se vocês puderem. E essa... Ah, já tá aí, ó. Tá aqui. Direto, muito bem. Essa avaliação aí oficial do CBTD. Então, se vocês puderem, por gentileza, nos avaliar, nós agradecemos muito. Rogério, qual é a sua principal rede social também para o pessoal acompanhar? Muito bem, link de Instagram, Rogério Babler, acha fácil ali, tá bom? Rogério Babler, exatamente onde está na palestra, vocês acham a gente no LinkedIn e no Instagram. Bruno. Eu também, a minha rede social principal é Instagram, eu tô gravando a 2ª temporada de Inteligência Artificial lá, tá na 1ª temporada agora que eu lancei de transformação digital, então tem muito conteúdo lá no meu Insta, Bruno Meu Tech. E muito obrigado, foi um prazer, obrigado pelo tempo de vocês e pela conexão, foi um prazer estar com vocês e até breve.
Muito obrigado.